Fala pessoal, vamos então começar a aula de hoje sobre o artigo que foi apresentado segunda-feira lá no canal do Instagram, Educação Física de Precisão, que fala sobre previsores genômicos do tamanho das fibras musculares, principalmente envolvendo as fibras rápidas, tá? Então vamos fazer um apanhado geral sobre o artigo, depois a gente discute alguma coisa mais prática, tá? Esse é um artigo extremamente novo, de pessoas que têm bastante conhecimento sobre o assunto. Nós temos aqui um grupo russo e um grupo japonês que são muito fortes no estudo da genética aplicada ao esporte, tá? Se vocês procurarem, por exemplo, o Amitov, que é o último nome aqui, ou Kikuchi, por exemplo, que acho que é o terceiro nome do artigo, são dois pesquisadores que estão aí na vanguarda da genética aplicada ao esporte. Vale muito a pena ler muita coisa que esses dois estão produzindo. Ah, o estudo começa com uma parte introdutória falando sobre a importância das fibras musculares. Basicamente, obviamente a gente já sabe que as fibras musculares são fundamentais para o desempenho atlético. E ele diz que o tamanho das fibras, principalmente das fibras de contração rápida, está diretamente relacionado com força e potência. E a hipertrofia dessas fibras, obviamente, é influenciada por fatores genéticos e ambientais. O que esse estudo buscou descobrir? Ele buscou identificar, você vê que tem muita gente associada nesse estudo, inclusive um brasileiro também, que é o primeiro autor, se eu não me engano, identificar variantes genéticas associadas os SNPs, né, os polimorfismos de um único nucleotídeo, associados ao tamanho das fibras musculares de contração rápida, utilizando dados genômicos de 148 indivíduos fisicamente ativos ou atletas de elite, ou e-atletas de elite, no caso, dentro desses 148 indivíduos, tá? Qual a metodologia utilizada por eles? Eles fizeram uma coleta de dados com biópsia do músculo vasto lateral. Eles genotiparam um total de 1.535 variantes genéticas previamente associadas à massa magra. Ou seja, um estudo bastante amplo para tentar identificar quais são os polimorfismos associados com a predisposição de um aumento de massa magra, principalmente falando de fibra tipo 2. Fizeram avaliação da área de seção transversa desses músculos, das fibras de contração rápida, usando técnicas de imunohistoquímica. E os principais achados dos 1.535 genes, das 1.535 variações genéticas, eles encontraram 57 dessas variantes associadas ou ajudando a explicar o tamanho das fibras musculares de contração rápida. 31 dessas variantes já haviam sido previamente associadas com a força na apreensão manual. Tá? E a presença de alelos favoráveis dessas variantes genéticas está associada com uma maior força e um melhor desempenho atlético. Aplicação prática nesse resultado, para ser bem direto. Atletas com variantes genéticas associadas a uma maior área de seção transversa das fibras rápidas têm uma maior tendência a esportes de potência. Então quer dizer que a pessoa que tem uma maior predisposição para aumento de massa não pode ser um atleta de endurance? Não é isso que diz o estudo. Diz que se você tem uma maior facilidade de ganhar massa magra, é mais factível pensar que você tenha um melhor desempenho em esportes de curta duração, de potência, onde você vai utilizar o melhor desse tipo de fibra e o melhor do aumento de massa magra que você consegue ter. E esses dados, obviamente, podem ajudar a gente a personalizar treinamento. Então, conhecendo as variantes genéticas que você tem, identificando, principalmente se você conseguir identificar as 57 variantes que eles colocam no estudo, e se você tiver tudo de alelos benéficos para essas, ou favoráveis, digamos, para essas variantes, a gente consegue, obviamente, direcionar muito melhor o seu treinamento do que se a gente tiver que ficar fazendo associações com todos os genes que nós temos ali avaliados, tá? Como conclusão, as 57 variantes genéticas identificadas, obviamente, contribuem para o sucesso em esportes de potência e esportes de força. Porém, a gente ainda precisa, obviamente, de mais estudos para validar esses resultados, principalmente em outras populações que não sejam japonesas ou russas, e explorar, obviamente, o uso prático disso no esporte. Essa é a parte que falta muito ainda
no trabalho da genética dentro do esporte. Para isso, a gente deve contar muito com estudos de caso. Imagina só eu pegar, agora que eu já sei disso, pegar ali 100 pessoas e tentar encontrar 100 pessoas com esses 57 genes baseados no mesmo genótipo para fazer um trabalho para ver se não dá certo. O trabalho tem que ser baseado sempre, como eu já falei anteriormente, em estudos de caso. Pegar pessoas dentro desses 57 variantes, dessas 57 variantes genéticas, e fazer um trabalho específico para aquela pessoa que tem os alelos mais favoráveis, para aquelas que têm os alelos menos favoráveis, para aquela que tem todos os alelos desfavoráveis, dentro de um trabalho de contexto de potência, dentro do contexto de endurance, e aí sim identificar quais são as melhores estratégias de treino. Tá? Então tem muita coisa ainda para explorar no campo da genética que a gente precisa sim ter um pouco mais de atenção. É isso, pessoal. Nos vemos então segunda-feira para mais um artigo lá no Instagram, Educação Física de Precisão. Quarta-feira, um vídeo no Instagram e no próximo sábado, mais uma videoaula aqui no YouTube. É isso aí, continue com a gente. Até a próxima.